da reunião do nosso Clube da Revista, em que a gente revisa alguns artigos recentemente publicados na literatura de medicina intensiva. Então, nós estamos trazendo, eu escolhi para nós apresentarmos hoje dois trabalhos curtos publicados numa seção nova da Intensive Care Medicine, da revista da Sociedade Europeia de Terapia, denominada de legado duradouro ou legado da medicina intensiva, né? Então, o primeiro deles vai ser contar um pouquinho da história e da importância que tem se tornado cada vez mais a ultrassonografia na beira do leito, dominada por médicos intensivistas, né? Tanto para fazer diagnóstico, monitorização e eventualmente avaliar a resposta clínica às intervenções que nós realizamos na beira do leito, as intervenções hemodinâmicas principalmente, e outras, né, como vão ser demonstrados. A doutora Luísa vai fazer a apresentação deste primeiro trabalho e o doutor Danilo e o doutor Bruno vão fazer os comentários, né? Tanto o Danilo quanto o Bruno já têm utilizado bastante ultrassom na Santa Casa, já têm alguma experiência, mas eles passaram a última semana fazendo um curso avançado de ecografia de beira do leito, em São Paulo. Nós vamos trazer isso de uma forma mais intensiva para dentro do CPET e com realização de cursos, tanto internos quanto cursos externos de ultrassom na beira do leito. Então, acho que vai ser muito bom a oportunidade da gente ver essa apresentação da Luísa e depois os comentários do Danilo e do Bruno. Então, vamos começar? Luísa, estamos com você. Então, boa noite. Meu nome é Luísa Andriolo, eu sou especializada do terceiro ano do programa de especialização de terapia intensiva do CPET. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o ultrassom nas unidades de terapia intensiva. Então, o artigo foi publicado esse ano, né, igual o Dr. Álvaro comentou, e aí a gente tem 3 autores. A gente tem o Adrian Young, a Chiara Roba e o Paul Maio. Então, o Adrian Wang, ele atualmente é o presidente, né, do comitê editorial de terapia intensiva europeia. A Chiara Roba também, a gente já vê várias publicações dela, né, a gente já apresentou vários artigos que ela é uma das autoras principais, e ela tem área de interesse, então, em relação às neurociências e os cuidados neurocríticos, em particular a ecografia cerebral. E o Paul Maio, ele também, né, já tem um interesse de longa data em ultrassonografia em cuidados intensivos, e um treinamento de equipe e manejo de vias aéreas em cuidados intensivos. Então, esse é o artigo, foi publicado agora em 2022. É um artigo bem pequenininho, ele tem só 3 páginas, mas aí eu acabei trazendo um pouquinho também algumas referências bibliográficas que eles acabam trazendo também, que os autores também são alguns a Chiara e o Adrian também são autores dos outros artigos. Então, eles acabam comentando que o ultrassom, né, hoje em dia, ele se tornou onipresente nas unidades de terapia intensiva. É difícil a gente encontrar uma unidade de terapia intensiva hoje em dia que não tenha ultrassom, e bem provavelmente no futuro a gente quase não vai ter nenhuma que não tenha ele disponível para a gente aplicar na nossa prática diária. Né, ele serve como uma ferramenta diagnóstica, de monitoramento. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem um derrame pericárdico, para a gente ir acompanhando esse derrame pericárdico, o paciente chocou. Será que ele fez um tamponamento, ou será que é decorrente de uma outra situação? E a orientação para procedimentos invasivos, então, principalmente para acessos vasculares, né, da parte da terapia intensiva. Então, o artigo acaba trazendo essa linha do tempo, né, do progresso do ultrassom nas unidades de terapia intensiva. Então, ele fala que foi inicialmente lá em 1980 que ele foi implementado na UTI, né, mas com o passar dos anos, então, foi desenvolvido, então,
conhecimento, educação, certificação e algumas definições de habilidades que o intensivista deveria ter para poder manusear o ultrassom e quais habilidades a gente deveria buscar, né, para ter, para melhorar, né, o desfecho dos nossos pacientes, né, e como vai ser o futuro a gente ter programas de educação, né, para melhorar esse atendimento também. Então, o artigo acaba dividido em 3 partes, né, então ele fala ele define as competências do ultrassom na unidade de terapia intensiva, né, o CCUS, né, então é Critical Care Ultrasound, e aí eles acabam dividindo em 6 competências que a gente deveria ter, né, então em relação à parte do cérebro, coração, pulmão, diafragma, abdômen e vasos. E aí, eles, na verdade, a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva acabou criando um consenso, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, definindo mais ou menos as competências do que seria considerado como um conhecimento que o intensivista deveria saber, como básico, e conhecimentos que seriam mais avançados. Eles comentam também em relação à formação dos intensivistas, que é um pouco deficitária na parte do ultrassom, a gente não tem uma homogeneidade no conhecimento em relação ao ultrassom, né, e muitas vezes o intensivista tem que fazer cursos fora para poder aprimorar esses conhecimentos. E eles comentam em relação do futuro, né, então eles falam que, na verdade, o uso do ultrassom, ele, para nós, seria uma triagem um pouco mais acurada, mas a gente não vai deixar de precisar dos outros profissionais, né, a terapia intensiva, ela é basicamente uma especialidade, né, que ela depende de vários outros profissionais, e isso não vai mudar, né, então a gente vai continuar precisando do ecocardiografista, a gente vai continuar precisando do radiologista, né, mas para a gente ter uma ideia global e geral, e algumas condutas que a gente precisa tomar de imediato, isso ajudaria bastante, mas não substituiria esses profissionais de forma alguma. Então, o artigo ele acaba comentando, então, sobre essas 2 recomendações, né, da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, então, quais as competências básicas que o intensivista deveria ter, e quais essas habilidades que a gente tem que ter essas expertises e algumas recomendações. Essas recomendações é como se fosse da Surviving Sepsis, assim, eles colocam como recomendo, não tem como recomendar, bem didático. Então, eles colocam, então, como que eles criaram essa metodologia, né, das competências. Então, eles reuniram um grupo de alguns intensivistas, né, alguns especialistas de vários países, tiveram reuniões presenciais e reuniões que não eram presenciais, eram online, sobre quais as principais competências que o intensivista deveria ter. Eles acabaram dividindo em 6 subgrupos principais, né? E aí, em relação a cada subgrupo, eles vão comentando sobre o que seria algo básico que o intensivista deveria saber e algo que não fechou um consenso, acham que é muito especializado para o intensivista saber. Essa imagem é só para vocês verem, mas eu vou acabar comentando nas recomendações. Então, eles dividem também o ultrassom, a parte vascular, né? E aí, aqui a gente tem as recomendações. Então, eu acabei deixando nos slides todas as recomendações que eles colocam, né? Esse artigo que tem essas recomendações, ele tem 21 páginas, se não me engano, mas é só para quando precisar a gente acessar. E eu achei interessante a gente saber que existe uma fundamentação de quais habilidades a gente deveria ter, né, no manejo do ultrassom, que eles consideram como coisas básicas, né, que todo intensivista tem que saber, e coisas que, ótimo se souber, mas que não é de nosso domínio total, né. Então, eu vou ler algumas dessas recomendações, não todas, mas só para a gente ter uma ideia. Então, em relação à triagem, né, o uso do ultrassom, então, na parte cerebral, então, para triagem de hipertensão intracraniana, eles falam que a gente pode levar em consideração o índice de pulsatilidade, né, da artéria cerebral média, para a gente avaliar a hipertensão intracraniana, mas eles acabam não tendo nenhuma recomendação em relação a gente avaliar o diâmetro do nervo óptico para a hipertensão intracraniana. Eles acabam falando também que eles não têm como recomendar o intensivista fazer um Doppler transcraniano e
detectar, né, como um exame complementar, diagnóstico de morte encefálica, né, ele pode ser utilizado, mas não pelo intensivista, normalmente pelo neurologista, né, que tem essa capacitação. A gente vê muito que os neurologistas, quando o paciente tem uma hemorragia subaracnoide aneurismática, fazem acompanhamento de vasoespasmo pelo Doppler transcraniano, né, a cada 24, 48 horas, né, eles acabam avaliando o índice de Lindengard, né, que ele vê a relação da artéria cerebral média com a carótida interna, mas ele não considera para nós como algo, como uma habilidade básica, eles acabam nem tendo essa recomendação. Eles falam também que a gente eles não tem como recomendar, então, para a gente avaliar sangramento intracraniano pelo ultrassom, se tem desvio de linha média pelo ultrassom, que é algo que não é considerado como base. Tá? Em relação ao tórax, eles acabam tendo bastante recomendações, né, em relação ao pneumotórax. Então, ele é considerado como um conhecimento básico, a gente identificar o pneumotórax, identificar os sinais, então, se a gente vê se tem o deslizamento pleural, se a gente tem o lung pulse, se a gente vai ter ou não linha B, se a gente vai ter o lung point, aquele ponto pulmonar que a gente consegue diferenciar a parte do pulmão que está aerado, né, que está dentro do normal, e a parte do pulmão que tem o pneumotórax, na parte, né, que a gente já tem o pneumotórax. Eles acabam recomendando, então, que a gente pode avaliar o tamanho do pneumotórax, avaliar a extensão, aonde a gente poderia drenar, isso é considerado como uma competência básica. Assim como um derrame pleural, eles também recomendam avaliação, né, de, às vezes, uma imagem anecoica, acima do diafragma. A gente tem essa capacidade de avaliar, estimar o volume, se a gente avaliar se tem alguma presença de efusão, então, algum líquido hiperecóico, né, alguma imagem hiperecóica, para a gente pensar se tem um exudato, um empiema, alguma hemorragia, para a gente pensar um derrame mais complicado. Posição, então, para drenagem, e também avaliar complicações da drenagem, né? Eles acabam recomendando algumas outras coisas também, em relação a gente avaliar o padrão de parênquima, então, se tem mais linhas B ou mais linhas A, eles não roubam isso, tá? Tem alguns protocolos, né, o FOLS, enfim, que eles acabam falando sobre essas divisões. Eles recomendam contra a gente utilizar o ultrassom para checar se o paciente está realmente com o tubo endotraqueal, né, no local correto, que a gente vê em muitos lugares já utilizando, mas eles eles recomendam, na verdade, contra, não é nenhuma não recomendação, né. E em relação ao diafragma, para a gente avaliar, então, a força muscular, para a gente avaliar, tentar a retirada de ventilação mecânica, né, então, eles recomendam a gente calcular a estimativa de excursão diafragmática e não fazem nenhuma recomendação sobre a fração de espessamento. Em relação ao coração, então eles dividem o coração, né, a parte direita, as câmaras direitas, as câmaras esquerdas, mas basicamente que a gente tem a capacidade, né, de avaliar diâmetro, a gente avaliar a contratilidade, a gente avaliar se tem alguma disfunção segmentar. Em relação às câmaras direitas, então, se está aumentado, a gente comparar, então, VD, VE, para a gente ver se o VD está maior, a gente avaliar a veia cava para a gente ver se ela está distendida nesses casos, pensando num corpo pulmonar agudo, né? A gente também vê em relação à contratilidade, se a gente tem colapso das paredes, para a gente pensar, às vezes, numa hipovolemia, eles acabam recomendando também. Em relação à hipovolemia, eles recomendam, eles falam assim, que às vezes não precisaria fazer o ultrassom num paciente que você sabidamente sabe que é hipovolêmico, hemorrágico, por exemplo, choque. Mas às vezes para você diferenciar se tem algum componente, por exemplo, cardiogênico, aí valeria, né? E aí para avaliação de válvulas, eles consideram, né, que a gente tem que ter a competência de fazer avaliação de valvulopatias agudas, anormalidades anatômicas óbvias, avaliar vegetações, e eles não fazem nenhuma recomendação sobre o uso de ecotransesofágico, tá, para o intensivista, apenas para o ecotranstorácico. Em relação ao abdômen, então eles falam que a gente tem a competência, às vezes, de fazer um FAST, avaliar líquido livre, a gente fazer uma avaliação de epigastro até o mesogastro, para a gente
vê, às vezes, um paciente que tem um choque que a gente não conseguiu descobrir a causa, se às vezes não tem um aneurisma de aorta, a avaliação dos rins, a gente não tem a capacidade de avaliar, né, para a gente calcular se tem estenose ou não dos rins, mas pelo menos a gente avaliar se não tem hidronefrose, não tem retenção, a gente vê se não tem bexigoma, isso a gente consegue fazer, a gente consegue passar o ultrassom, ver se está bem posicionado o balão da sonda vesical, né, para ver como é que está em relação a isso também. E em relação ao abdômen agudo, eles comentam tanto traumático, não traumático, basicamente, assim, as recomendações do FAST mesmo, a gente avaliar líquido livre e fazer toda a explanação da cavidade abdominal. Em relação aos vasos, eles fazem a recomendação, então, que eles até comentam que se a gente não conseguir funcionar, seria uma recomendação utilizar o ultrassom, né? Eles não consideram como uma recomendação de, você tem ultrassom, você vai utilizar ele fazer um acesso guiado, né? Eles falam mais em relação a não conseguiu, ou quando o pulso não é palpável, aí você vai tentar, né? Usar ultrassom, então, para tanto acesso venoso quanto acesso arterial, sempre acompanhar a ponta da agulha, né, para a gente ver todo o trajeto da agulha até chegar no vaso. E eles recomendam também em relação à compressão, para a gente ver se não tem alguma trombose venosa profunda nesses pacientes. Então, basicamente, são essas recomendações que eles têm. Acabei deixando todas as imagens aqui, que vocês conseguem, volta e meia, se precisar, dar uma recordada, assim, mas eu achei bem interessante, porque tem algumas habilidades que eu percebi de mim, assim, que eu tenho, que são consideradas, não tenho algumas habilidades que eles consideram como básicas, e tem algumas habilidades que eles consideram avançadas. Então, é algo para a gente ter uma ideia, para tentar padronizar realmente o conhecimento do ultrassom na terapia intensiva. E, basicamente, é isso. Muito bom, Luísa. Acho que deu uma ótima ideia e, de alguma forma, é uma sugestão de como a gente treinar os nossos residentes e quais são as competências mínimas que eles devem ter depois desse treinamento. O que eu posso dizer, assim, do que eu vivi um pouco dessa época, né? Eu, obviamente, sei muito mais de monitorização hemodinâmica do que de eco, né? Porque a monitorização hemodinâmica, o catéter de Swan-Ganz fez parte da minha formação e da minha atividade de beira de leito aos montes. Eu devo ter passado mais de, sei lá, 400, 500 catéteres de Swan-Ganz na segunda metade da década de 80, na década de 90. Mas ecografia na década de 90 ainda era uma coisa que não existia na beira do leito. Ela começou a existir no começo desse século, né? E eu me lembro de algumas vezes, por exemplo, ter levado uma bronca, né, na época que eu estava na UTI do Hospital de Clínicas. Eu cheguei a ser chamado no departamento de clínica médica quando o chefe do departamento era o cardiologista e ecografista que trouxe a ecografia praticamente para o Paraná. Ele era chefe do departamento e ele não conseguia entender de que a gente queria fazer treinamento, isso em 2008, 2009, de médicos intensivistas para poder treinar a utilização do eco na beira do leito, que isso seria uma competição para os cardiologistas. Enfim, isso passou, né? Como também levou um certo tempo para a gente poder imaginar de que o pulmão pudesse ser, de alguma forma, acessado, avaliado pela ecografia, né? Acho que os trabalhos também de 10, 12 anos atrás fizeram uma grande revolução. E hoje não consigo imaginar que vocês possam terminar a formação de vocês sem uma formação específica, formal, em ecografia. Nós, em Curitiba, em especial nas nossas unidades de terapia intensiva, os aparelhos de eco chegaram de forma tardia, né? Acho que chegou no INC há uns 6, 7 anos atrás, depois outros hospitais foram
incorporando a ecografia de beira de leito. Hoje, a Santa Casa faz bastante, o HT faz bastante, no São Lucas também, vocês não têm a oportunidade de poder fazer, no Hospital de Reabilitação. Então, hoje a eco está relativamente disseminada. Mas a gente vai ter a oportunidade com o Danilo e com o Bruno de poder sistematizar isso agora, a partir de agora. E acho que isso que você mostrou, das competências mínimas sugeridas pela Sociedade Europeia, vai ser aí um belo de um começo. Antes de eu passar a palavra para o Danilo e para o Bruno, eu queria ouvir um pouquinho os R1s, e eu queria ouvir alguns comentários. Vamos ver aqui, acho que a Graziele e Grazi, o que você tem visto de eco, né, nesses primeiros 3 meses? Onde é que você está? E acho que eu nunca te chamei aqui, mas queria te ouvir. Tudo bem? Acho que tem que ligar. Agora deu? Nos 2 meses eu estava lá na HT, e em abril eu estava passando no HR, né? E agora eu estou na Santa Casa. No HT e no HR a gente usava muito eco. É muito legal, assim, até o Dani me ajudou a fazer punção, guiado por eco e tudo mais, e é muito legal, assim. Na Santa Casa ainda não tive oportunidade, foi só 4 dias que estou lá, né, a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente sabe, né, é o nosso futuro, a gente tem que aprender a usar, a aplicar no nosso dia a dia, e eu acho que é uma coisa que a gente tem muita prática. Então, a gente, como residente, vê muito. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu tinha visto a Isabela. Oi, fale. Quem que chamou? Oi, Lari. Lari. Tudo bem? Só para dizer assim, que a aula da Lu foi bem importante, a gente mostrar a importância do ultrassom na nossa ferramenta beira-leito, assim, é muito mais do que ver só a volemia, sabe? Você pode usar com muito mais recursos, assim, tem outras medidas e são gerações de residentes, assim, que, assim, os R+, né, eles usavam menos, mas estão correndo atrás, os meus R iguais também, e hoje os R1s, assim, eu vejo que eles estão mais dependentes do ultrassom, já usam mais, já tem mais expertise, é isso que eu consigo comparar. Então, a gente que já está há mais de 1 ano na residência, já está correndo atrás, porque sabe a importância do ultrassom tem, e que está aí para ganhar espaço. Não, ótimo o teu comentário. Eu acho de que essa ideia de que você se torne dependente de um método de monitorização, obviamente ele é ruim, né? Porque você tem que ser capaz de poder avaliar o doente através de diversas dimensões, muitas vezes sem ter um ou outro instrumento de monitorização. Mas, por outro lado, nesse equilíbrio, gosto da ideia de que vocês estão se tornando cada vez mais dependentes da ecografia na beira do leito, e que ela seja um instrumento importante para que vocês, puxa vida, onde é que está o eco? Cadê o eco? Né? Como é que está o doente? Primeiro eu vou dar uma olhadinha no eco rapidamente, faz uma intervenção. Essa ecodependência também tem um lado bom, porque faz com que você, tendo esse instrumento na beira do leito, possa interpretá-lo e melhorar, obviamente, a acurácia, a precisão das informações e tomar condutas melhores. Muito bem. Bruno, você quer começar? Bom, boa noite. Bom, muito boa a aula da Luísa. Eu acho que o artigo trouxe algumas coisas bem importantes e mostrou exatamente o que a gente precisa saber a beira-leito. Como o artigo começou, a gente não vai substituir o radiologista, a gente não vai substituir o cardiografista, eles têm uma formação extensa e um conhecimento muito maior que o nosso. Então, a gente tem que tentar aproveitar
tanto cardiologista, outros endoscrinistas, o que eles podem mostrar para a gente aprender com eles para trazer uma realidade para a gente, né? A gente é especialista em terapia intensiva, não no eco. Então, aprender com eles detalhes, né, do exame para a gente poder estar dando o melhor para o nosso paciente. Eu acho que uma das grandes utilidades do ultrassom é em relação ao procedimento. Acho que hoje a gente fazer procedimento guiado, sendo uma célula central, uma paracentese, uma toracocentese, acho que isso é uma das melhores utilidades que a gente pode ter para diminuir o risco de atrogenia mesmo e não agregar nenhum outro problema mais para o paciente. Eu achei bem interessante a questão de que naquele primeiro quadro ele fala das habilidades com relação ao ecocardiograma, que eu acho que, pelo menos a gente na Santa Casa, a gente sempre quer ver o coração, nossos pacientes sempre têm algum tipo de disfunção. E a gente fazer uma avaliação ali visual, ela é extremamente importante. Pode ver que em algum momento ali ele não escreveu que a gente tem que fazer medidas. Então, a gente tem que treinar a nossa visão e saber, aquele coração, ele está batendo bem ou não está batendo bem? Eu preciso conhecer a anatomia. Eu acho que aquela parede não está batendo bem, então já sei qual vai ser o território da artéria, já sei o que pode estar acontecendo com o meu paciente. Então, acho que a gente tem que desenvolver esse tipo de habilidade muito visual. É evidente, é interessante a gente saber algumas medidas, né, interpretar Doppler, mas não vai ser o que vai ser essencial. Isso vai ser um plus, né, para a gente na beira-leito. E a questão da volemia. Volemia a gente usa bastante para avaliar, né, pulmão, ver cava, isso ele coloca como a gente fazer medidas, né, naquela primeira tabela. Então, acho que basicamente é isso. A gente precisa aprender o eco é extremamente importante, só que a gente tem que entender o que a gente vai fazer na UTI. Nosso exame tem que ser rápido, a gente não pode ficar 30, 40, 50 minutos fazendo um eco no paciente, então a gente tem que fazer uma avaliação dirigida para o problema dele e, de uma certa forma, rápido também, né? Para a gente poder tomar uma decisão o mais rápido possível. Nosso paciente ele não tem tempo de a gente esperar 50 minutos para fazer uma avaliação, ou ter algum, né? Enfim, eu acho que basicamente é isso. A gente está empolgado, tanto Danilo quanto eu, com o curso que a gente fez. Eu acho que vai ter bastante coisa para a gente estar mostrando aí ao longo do ano e para todos os residentes. Eu acho que vai ser bem interessante. Isso mesmo. Muito bem, Danilo. Maravilha. Bom, eu vou concordar com algumas coisas aqui que o Bruno trouxe, doutor, e não precisa ir tão longe, né, doutor? Eu não tinha o aparelho de ultrassom ali até, sei lá, 2, 3 anos atrás na Santa Casa, né? Eu também não tinha. Então, a Lari comentou que os R- já sabem mais que os R+, e assim vai. Eu tô tendo que correr atrás do prejuízo também. Eu nem sonhando tive muitas vezes. Então, eu acho que isso não tem mais volta. Esse é o ponto. Não tem mais volta, a gente tem que aprender a lidar com a ferramenta. Mas, como o Bruno comentou também, como o doutor comentou, tem o ônus e o bônus, né? Eu acho que o ultrassom, a gente tem que saber o que fazer com ele, mas para saber o que a gente está procurando, a gente tem que ter um raciocínio fisiopatológico para o nosso doente, sabe? Então, isso é uma coisa, acho que mais principalmente para os R1 do que para os R+, mas você tem que saber o que você está procurando. Esse é o ponto. Não adianta eu ir lá fazer todas as medidas, como o Bruno comentou, que na tabela que a Luísa trouxe até nem recomenda fazer muitas medidas, muitas vezes, porque a medida é vazia, né? É só um número. Então, a gente tem que entender o contexto do nosso doente, em que momento ele está na doença dele. Eu acho que isso é o mais importante para eu saber exatamente o que eu estou procurando no nosso exame, né? Ele é um exame que vai complementar o nosso diagnóstico, complementar a nossa terapia. Então, ele vem justamente para complementar mesmo, né? Então, é lógico que ele é muito acurado, ele tem uma acurácia maior do que o que eu acho a beira-leito, não é isso? Ele vai me ajudar a diminuir essa questão do acho, vamos dizer assim, mas é importante a gente saber o que está acontecendo, né? E o que a gente cansou de ver ali no nosso curso semana passada, o Renan também, que está fazendo um estágio optativo ali no ecocardiograma na Santa Casa, achei bem bacana, por sinal, ele está abrindo essas portas ali para a gente, mas a questão qualitativa, que é o que o Bruno trouxe, sabe? A instrutora que ministrou o nosso curso, ela é preceptora da residência da ecocardiografia do Dante, então ela tem uma experiência que a gente não precisa nem querer discutir aqui, e ela falou, o qualitativo às vezes é mais importante que o quantitativo.
É você bater o olho e falar, puxa vida, essa fração de ejeção não está normal. E aí, beleza, aí você pode tentar ir atrás de fazer um Simpson, um take, ou seja lá o que for. Mas se a gente não souber isso, não adianta, né? Isso que eu quero dizer. Por exemplo, ontem eu estava de plantão e eu estava de tarde ali, a hora que deu uma acalmada na UTI, já que eu agora fiz o curso e tudo mais, eu fui ali na UTI e comecei a fazer um exame basicamente para não tomar conduta nenhuma pela paciente, mas para eu começar a criar esse olho, né? Senão, quem que vai me dizer se é normal ou não, né? Entende? Então, eu quero dizer que acho que vale a pena também, quando a coisa tá mais calma na UTI, não tá aquela correria, pega o ultrassom, pega o aparelho, vai ali, começa a janelar, testar a janela, treinar a mão, para vocês terem noção do que está acontecendo, senão fica mais complexo. E o que a Lu trouxe na aula dela, de padronizar o que é o standard, vamos dizer, para o intensivista, é sensacional, é o que a gente, é o norte, né, como ela mesmo comentou na aula dela. Eu acho que é o que a gente tem que buscar, e aí depois vai refinando mais quem se interessa mais. Ótimo, Danilo, obrigado. Acho que nós vamos passar para a segunda parte, enfatizando de que a gente assumiu aí um compromisso de passar para uma fase de um treinamento mais sistemático de ecografia na beira do leito, e a partir de agora, liderados pelo Danilo e pelo Bruno. Obrigado, turma.